Gente, nós temos um texto para esse mês de outubro. Quem quer receber a palavra profética para esse mês? Foi gerada nas 12 horas. E a profecia é uma palavra muito forte, está em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 a 4. Olhe bem que texto, que à medida que eu for lendo, eu quero pedir ao Espírito Santo que já vá lhe revelando. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação faz o que, igreja? Tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência o quê? Esperança. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Dá uma salva de palmas por essa declaração, por esse texto maravilhoso. O tema de hoje é separe a semente da palha. Fala comigo. Esse texto, gente, como você já sabe, e quem está nos visitando hoje, o Projeto Vida tem uma clareza para nós. Quem se adianta, governa. Nós temos a proclamação do ano, que é o ano da influência. Nós temos um texto que nós focalizamos todos os meses. Nós entramos debaixo de uma declaração. E nós temos declarações proféticas que fazemos. Por que entendemos isso? Porque quando eu declaro uma palavra, eu construo uma estrada para que eu possa pisar nela. Eu sempre digo, nós não somos místicos, nós lemos a Bíblia inteira. Mas nesse mês eu vou te dar uma dica, pega esse versículo, copia, cola na tua agenda. Eu faço isso todos os dias, valendo, porque ele vai se abrindo para você. Ele vai se movendo, como o último que nós passamos e compreendemos aquele texto. Esse texto de hoje que eu vou falar contigo, ele tem algumas verdades que são muito importantes para nós cristãos. Porque você não precisa ir atrás da tribulação, ela já vem. Então não adianta. Não adianta você falar, posso, mas é só para alguns. Não, irmão, a tribulação é para todo mundo. Só que a tribulação tem uma produção muito importante na nossa vida. E você vai entender a importância dela hoje. Mas apóstolo, a profecia para outubro é que eu vou virar um mês todo de tribulação. Já vou te adiantar, não. Outubro é o mês da produção. Amém? Porque tribulação produz. Tribulação... Então o resultado dela é que você vai colher esse mês. Só quem está recebendo aí, dá amém. Você vai colher esse mês. Então, deixa eu ler umas 3 versões bíblicas para você compreender. Mais ainda, há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios. É isso mesmo? É isso mesmo. Cheios de problemas. Porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. E como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos ao que Deus pretende fazer. A próxima versão diz assim: mas não apenas isso, alegremos-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. Resistência produz o que, igreja? E o caráter produz esperança. E por último, é claro que isso não significa que temos apenas a esperança de alegrias futuras. Podemos estar cheios de alegria aqui e agora, mesmo em nossas tribulações e problemas. A base, querido, desse texto, ela está ligada à palavra tribulação. Por isso eu quero te mostrar um objeto chamado tribulon, o tribulum, que era muito usado no período que o apóstolo Paulo está fazendo essa referência. Isso está bom aqui. Você percebe que a parte de trás dele tem até um jeito de se segurar, o tribulum, quando o apóstolo Paulo escreve, não só aos romanos, coríntios, ele está usando a tribulação, ele está se referindo a esse objeto, que a parte dele, nós fizemos aqui um pouco mais tímido, colocamos só aqui pregos aqui, pregos aqui, pregos aqui, mas ele é todo tomado de cravos de metal, que era usado para quê? Uma pessoa podia ficar até em cima, uma criança ficando em cima, era puxado por cavalos, e aonde todo o cereal passava pela tribulação. E o foco do apóstolo Paulo é sobre o trigo, é sobre o trigo que quando passa por esses pregos aqui, à medida que ele vai arrastando no chão, normalmente na eira, que é um lugar bem liso, ali sobrava a semente separada da palha. Por isso que o tema de hoje é exatamente esse, olha, separe a semente da palha. A ideia, querida, é você compreender que esse é um mês muito bonito na tua vida.
onde a tua tribulação já mostrou o que é palha e o que é semente, e você precisa só escolher o que vida você quer ter, porque a semente é para plantar, a palha é para queimar. Tem gente que quer continuar vivendo uma vida de palha, não é o teu caso, amém? Mas nós decidimos ter sementes. Uma vida de semente é uma vida que você produz, uma vida de resultado. Não é só financeiro, tá, gente? Em todas as áreas da vida, onde a gente percebe a graça de Deus em todas as áreas da vida. Só que o tribulon, ou tribulum, ele é uma ferramenta, uma peça muito não é perigosa. As pessoas têm medo quando se fala, né? É indesejável, porque ninguém de nós quer passar por esse nível de dor, para ter que separar a semente da palha. Assim como não quer passar pela prensa para tirar o azeite da azeitona, assim como não quer ser pisado como a uva para tirar, lembra da história bíblica, vai mostrando isso, o melhor vinho quando é pisado. Mas a vida, querido, não é questão de escolher ou não escolher. A tribulação vai chegar para todo mundo. Eu não estou profetizando, quem está entendendo? Mas ela vem. Então qual a nossa diferença? É o que nós fazemos com ela. E o apóstolo Paulo está entregando para nós uma chave tão linda, que nesse mês de outubro eu quero declarar sobre a tua vida, que independe das tribulações passadas ou presente, ou que possa vir a acontecer, você vai perceber que você vai encontrar alegria nela. Pasme, fala o termo assim, pasme. Por que é pasme? Porque é estranho falar isso, mas você vai conseguir se alegrar, festejar, celebrar. Você não vai dizer se tribulação vem, mas você vai dizer, se ela chegar, eu sei como fazer com ela. Eu sei o que ela vai produzir na minha vida. Eu vou crescer muito, eu vou romper muito, eu vou prosperar muito, eu vou produzir muito. E esse tempo que eu entendo hoje, dia 1º, é uma oportunidade que eu e você que está visitando, você que veio, eu fui lá só acompanhar minha esposa hoje, apóstolo. Não, você veio porque Deus quer falar contigo mesmo. E você veio hoje porque, de fato, talvez você não está entendendo esses pregos na tua vida. Você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. E muitas pessoas, gente, passam ciclos e ciclos de tribulação. Eu e a apóstola passamos muito na vida, e ninguém garante que a gente não vá passar no futuro. Mas o que nós aprendemos é que a gente pode diminuir essas tribulações, quando a gente descobre alguns princípios da palavra e colocamos em prática. Uma delas eu ensinei agora, sobre vida abençoada. Quando eu falei para você, seja dizimista, aprende princípios. Só que tem gente que é duro. A mente de combate é tão grande que ele não consegue desatar a vida dele, porque teimosia. Aí passa pelo prego, mas passa e rasga mesmo. Daqui um ano passa de novo. Irmão, vamos zerar isso na tua vida e viver o melhor tempo da tua história, que é o que Deus tem para você. Dá uma salva de palmas, graças a Deus. Se alguém quiser tirar uma foto do lado do tribulum, eu não vou emprestar não. Eu acho que não vale a pena não, tá? Ele fala, deixa eu tirar uma foto abraçadinho na tribulação. Não. Mas a partir de hoje, você quando lê a Bíblia vai se lembrar desse objeto, porque Paulo estava lembrando disso. Ele estava falando dessa expectativa e dali o que isso vai produzir na vida de uma pessoa. Então aqui, a verdade que fica clara para nós é que Deus não está demandando, exigindo algo de você, mas Ele está suprindo você. A graça não é uma exigência, mas é um suprimento de Deus. Quando eu olho esse texto que o apóstolo Paulo traz para nós, a base dele está em Romanos capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está mostrando, querido, que quando um crente, um cristão, passa por uma tribulação, é muito diferente quando um ímpio passa. Porque o ímpio não é que você é mais forte que ele, mas é porque você tem a graça de Deus na tua vida. Então você foi justificado mediante a fé. A base dessa declaração ela é construída da seguinte maneira: justificados mediante a fé, é porque no Antigo Testamento, antes de Jesus morrer por nós, quando as pessoas em festas como essa estavam entrando às portas de Jerusalém, entrando às portas do templo de Jerusalém, ele passava pelo caminho chamado Portas da Justiça. Qual que é o nome? E ali se refere a um momento onde pessoas justas podiam se aproximar. Alguns momentos importantes, como levar sua semente, a sua primícia da colheita. Então assim, aquela procissão, né, uma junção de pessoas em dias festivos, eles eram submetidos ao exame do sacerdote. Que exame é esse? Vamos ler como é essa peneira. Salmo capítulo 15, versículo 1 a 5. A pessoa precisa enquadrar nesse aspecto. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo?
quem há de morar no teu santo monte? O que vive com isso e pratica de coração falar, o que não difama com sua língua. Olha que forte, né? Não faz mal ao, nem lança o quê? Contra quem? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ao pecador, mas honra aos que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata, que faz aliança e não se retrata, ou seja, cumpre. O que não empresta o quê? Com o quê? Porque quer ganhar juro em cima da tragédia das pessoas. Nem aceita o quê? Eu não estou escrevendo a Bíblia, eu estou só lendo, tá, gente? Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Mas aposto, se colocar essa lista ali na frente da porta ali, vai ter gente que vai voltar para casa. Eu acho também. Porque nós, queridos, se formos olhar o pecado que cometemos, não eram dignos. Eu sempre insisto em dizer isso para você. Nós não éramos dignos de estar aqui nessa festa. Não seríamos dignos de tomar ceia do Senhor no próximo domingo. Mas é pela graça de Deus. A graça de Deus nos faz justos. Hoje não tem um sacerdote na porta da igreja vendo se você pode ou não pode vir a essa igreja. Não tem uma pessoa dizendo quem é digno e quem não é digno. Porque eu lhe garanto, mesmo que essa lista você passou por ela, existem coisas que talvez não lhe permitiriam estar aqui. Então não se sinta nem grande nem pequeno, se sinta agraciado. Porque a graça de Deus te dá essa garantia de, independente daquilo que fizemos, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos abençoou. Na última ceia eu falei muito sobre isso para você, e na próxima eu quero continuar te ensinando a respeito dessa graça de Deus sobre a nossa vida. Agora, por que eu leio esse texto? Porque ali diz que pessoas que estão debaixo desse entendimento, ele consegue vencer, ou seja, quem deste modo procede jamais será abalado. Aí o apóstolo Paulo, utilizando essa mesma perspectiva, mas sem que nós precisemos estar debaixo de um sacerdócio que vai nos punir, que vai nos exigir, que vai nos proibir, ele está dizendo, por causa da graça, você também não será abalado. Você é aquele que rompe na vida, mesmo quando a tribulação chega na tua casa, Deus utiliza essa tribulação para trazer um outro ambiente na tua vida. Ele te abençoa no meio da tua tribulação. Eu quero falar de algumas coisas bem ligeiras. Não atribua a Deus o que Ele não tem culpa. Fala comigo, não atribua a Deus o que Ele não tem culpa. Você sabe, irmãos, que nós fazemos dezenas de escolhas na nossa vida. Você fez escolhas hoje para estar aqui, você vai fazer daqui a pouco a comida que você vai comer, e assim sucessivamente. A gente tem que ser honesto. Existem tribulações que nós vivemos, é porque pessoas que moram na mesma casa que nós moramos, fizeram escolhas erradas na vida, e por isso estão lhe causando muitos prejuízos. Existem tribulações que nós vivemos porque nós mesmos fizemos algumas escolhas na vida que não foi Deus que escolheu para a gente, e que nós atraímos a tribulação para a nossa casa. Nós temos situações à nossa volta, querido, que foram realizações e mesmo ação de decisões de governos, etc., que produzem níveis de tribulação. Então, antes da gente querer culpar Deus, ou querer dizer, Deus está me punindo, a gente tem que entender, querido, que Deus nem moveu-se. Nós mesmos, em muitas situações, provocamos problemas no nosso corpo, no nosso casamento, decisões erradas que tomamos, e você tem que ajeitar isso, ajustar na vida. Apóstolo, mas quando eu peço, clamo a Deus, Ele me abençoa? Claro, Deus é tão misericordioso que mesmo eu tendo errado, Ele me dá a chance de recomeçar. Diga amém, gente. E numa festa como essa, seja Páscoa, seja Pentecostes, seja Tabernáculo, Projeto Vida faz as 3 festas. Se um dia a gente falar, não vamos fazer uma grande festa e fazer só em casa, o modelo não importa, mas eu e a Silvia sempre vamos celebrar as festas e sempre ensinar as nossas famílias a celebrar. O que nós precisamos entender é que as festas, elas apontam para esses ambientes de recomeço. É um novo tempo que se instala na nossa casa, como hoje no Bar Mitzvah, né? E outros ambientes que nós vivemos na vida. Então não desanime porque pessoas se levantam contra você. Por quê? Porque existem situações, querido, que você tem um problema com o teu vizinho, que não foi Deus que colocou aquele vizinho lá, foi você que provocou tal coisa. Agora tem um texto na Bíblia que fala em Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem
será contra nós? Qual é a resposta? Ninguém. Essa não é a resposta? Por que vocês estão tímidos hoje? Você sabe que, na verdade, querido, eu não quero te reprovar na tua resposta. Essa não é a resposta. Porque a lista é grande. Mesmo Deus sendo por mim, nesses meus 34 anos que eu sou pastor, meu irmão, a lista é grande. Começa lá no inferno, é muito demônio, hein? Que é contra mim todo dia. Pessoas foram e são contra mim, muitas vezes. Situações à minha volta, organizacionais contra mim. Leis de um governo, enfim, coisas que podem, a lista é grande. Então, apóstolo, eu não entendi então. Porque se Deus é por mim, e o apóstolo pergunta, quem é contra mim? Eu sempre disse, ninguém. Irmão, como ninguém? Como é que é a tua vida então? Um mar de rosas? Quantas vezes você tem situações, circunstâncias, demônio? A lista é enorme. Então eu quero te ensinar uma coisa, até para te ajustar nessa proclamação do mês de outubro. Porque a tribulação vem, a gente já pensa, eu vou desistir de tudo. Não, irmão. Quando Deus está te fazendo uma pergunta, Ele está te provando, Ele não está procurando resposta, Ele já tem. A pergunta de Deus para você é para te provar. É para que você possa lembrar que Ele está com você em qualquer situação ou circunstância. Então Ele está dizendo aqui, se Deus é por nós. A palavra se, quem quer aprender o que significa isso, diga amém. Se aqui significa já que Deus é por nós, se significa desde que Deus é por nós, porque Deus é por nós. Então o que significa esse se? Vamos ver aqui para você guardar e até se precisar copiar. Desde que Deus é por mim ou por nós, não interessa, não importa quem seja contra nós. O que Paulo está dizendo é isso, gente. Ele não está dizendo que ninguém vai ir contra você. Ele está dizendo que não importa. Quem entendeu ou não? Apóstolo, a resposta é ninguém? Não, a resposta é não importa. Se Deus é por mim, mesmo que tenha uma lista grande de pessoas e demônios contra a minha vida, não faz diferença, não importa. Se um exército inteiro vem contra mim, se Deus está comigo, é isso que ele quis dizer. Então eu não estou perdendo, eu não estou tirando a força do texto, eu estou aumentando. Quando você falar agora, você vai falar com mais força ainda. Olha, se Deus é por mim, quem será contra mim? Não importa. Porque se Ele está comigo, o tamanho do outro não vai fazer diferença alguma, porque Ele vai me abençoar. Agora celebra, irmão. Agora dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí. Então essa é a ideia. Desde que Deus é por mim, pode vir um exército contra mim que não vai me abalar. Ou seja, não se iluda, gente. O fato de você andar com Deus não te torna isento de tribulações. Fala para o irmão, não se iluda. Apóstolo, eu estou na igreja, eu estou no encontro com o Espírito Santo, eu fui no encontro com Deus esse final de semana, eu estava lá. Ô glória, teve encontro com Deus aí? Glória a Deus, todo final de semana, né? Quem não foi ainda, eu vou te falar, né, irmão? E quem não foi no aplicativo, procurou um pastor lá, de uma rede de multiplicação, ô Jesus, tem perdão não, hein? Apóstolo, mas eu estou firme, eu fazendo a campanha, toma ceia todo mês, irmão. Isso não te isenta de tribulação. Inclusive, fazendo a coisa certa também não te isenta de tribulação. Porque Jesus disse que odiaram a Ele. E se odiaram a Ele, vão odiar você também. Você carrega Jesus dentro de você. Tem uma perspectiva muito interessante, querido. Por que odeiam tanto Jesus? Porque ninguém vai odiar quem já morreu. Mas Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E por isso todo mundo odeia. Eles vão odiar mesmo, porque Ele viveu, morreu, ressuscitou. Então aqui, o que mostra para mim é que o futuro que qualifica nosso presente. Fale comigo, é o futuro que qualifica o meu presente, é o nosso presente. Então, apesar de ninguém celebrar pela própria dor, pelo próprio fracasso, o texto diz que eu vou me gloriar em Jesus. Eu vou gloriar na tribulação. Esse gloriar na tribulação é o quê? É que eu sou justificado mediante a fé. Por isso que ele declara lá em cima, que eu já fui justificado. Agora, por que eu passo pela tribulação? Porque Deus está te provando, porque Deus está lhe fazendo crescer. Eu vou compartilhar um texto, uma ideia, um projeto, na terça agora de manhã no discipulado, que você pode inclusive estar comigo aqui, que eu quero falar aos pastores e líderes, que a gente está vivendo um tempo de uma grande fragilidade. Uma fragilidade tão absurda que a preocupação que tem o real. A gente nunca teve, gente, tantos profissionais em áreas de profissões que são tão desqualificados como o tempo que a gente está vivendo agora.
Pessoas que entraram para ganhar dinheiro sem ter missão. Pessoas que entraram em alguma coisa só para poder construir um nome. A coisa está mais instagramável, não tem a ver mais com a postagem do que com o resultado que tem. A gente está vivendo um tempo que não é uma crítica a pessoas, ao sistema que a gente está vivendo do mundo hoje. Cada vez mais preguiçoso. Pessoas que entram em profissões, como eu digo, que não tem ideal nenhum. Porque o ideal é o quê? Mudar a vida das pessoas. O médico é o quê? Salvar a vida de alguém. Só que muitas pessoas estão entrando em profissões completamente de maneira superficial. E o que mais preocupa é que no ministério não é diferente. Líderes, pastores, abrem a igreja pensando que é um negócio, que é uma empresa. Eu estou falando sério, eu pastoreio pastores. E não é uma crítica que eu vou fazer, mas é interessante que isso faz parte de uma geração. A geração, querido, que hoje, se você olhar, um menino, se ele for contrariado na escola, é perigoso trocar a professora. É louco, ele não pode ser contrariado. A mãe ainda vai lá ainda reclamar com a escola, porque o professor deu uma palavra dura. E é interessante, eu estou falando sobre assuntos que às vezes estão roubando a cultura da tua casa em relação ao teu filho. Eu estou falando sobre ensino mesmo. E na minha época, meu irmão, não tinha esse negócio não. O professor mandava na sala. Se um pai corrige um filho, pai não, a mãe, né? Porque eu falo com a Silvia que a mãe pode bater. Porque, apóstolo, é porque o pai, a criança lembra. Meu pai, eu lembro, foi 2 costas só. Minha mãe me beliscou, bateu, nem lembro. E foi um monte de vezes. Ontem ela fez, aliás não, essa semana, dona Nadia está aqui ou foi no primeiro culto? Ela está fazendo, cadê ela? Está lá atrás. Ô dona Nadia, fica de pé. Ela está fazendo, essa semana, 80 anos. Nossa casa está em festa. Ela nasceu dia 3, foi registrada dia 5. Então a gente está pegando a semana inteira. Beliscão, não sei o que e tal. Nem lembro, porque na verdade é diferente. Hoje, se um pai, alguma coisa acontecer, o governo, parece que teu filho vai, o filho vai lá reclamar não sei aonde. Estou falando sobre espancar, tá gente? Estou falando sobre correção. Então a gente está criando uma geração que não tem tribulação, porque ele não pode ser contrariado. Se ele estiver brincando com os amigos homens lá e fizer uma brincadeira com ele, não pode mais, gente. Na minha época era tapa, meu irmão, e botava apelido no outro. Hoje não pode mais botar apelido, não pode mais contar piada, não pode mais nada. O moleque está crescendo, não pode passar por nada, nem um stress. No stress, né? E é uma proteção tão absurda, irmãos, que eu estou te falando sério. É preocupante o que a gente está vivendo hoje. É uma geração que não consegue responder ao futuro na área profissional, ministerial, como eu já te disse. Líderes que começam a igreja, passou um probleminha, fecha a igreja. Irmão, se eu fosse fechar a igreja aqui por causa da tribulação, eu tinha fechado umas 100 vezes. Você não estava aqui. Quando eu tenho uma decisão na vida, eu preciso estar pronto para ela. Eu digo isso a você porque a gente está vivendo uma geração tão superficial que esses meninos, quando começam a trabalhar, eles acham que o emprego tem que se adequar a ele. E o patrão manda embora, irmão, porque não tem conversa. Você vê com a dificuldade que tem às vezes de pessoas profissionais, porque ele entra lá, chega atrasado. É porque eu tive um probleminha, mesmo que probleminha, você chegou atrasado. Mas é porque ele sempre foi, nunca contrariado. Então agora ele está num ambiente onde ele acha que não pode ser contrariado. E quando vem para a igreja? Ele acha que a Bíblia tem que se adequar a ele, e não a gente se adequar à Bíblia. Eu não concordo com essa história que o pastor falou. Eu vou numa igreja onde eles conseguem ter uma teologia do pecado melhor. Ou seja, aonde eu vou poder continuar pecando, porque não pode ser contrariado. Irmãos, olhe para mim. Essa adiantei, né? É uma mensagem que eu estou construindo para falar com pastores, líderes, porque me preocupo com a igreja do Brasil. Por uma geração tão frágil, que não está conseguindo suportar e não vai conseguir suportar, porque a gente está para entrar num período muito forte. Deixa para o culto profético dia 31 de dezembro. A gente vai fazer 2 sessões para você conseguir chegar aqui, tá, gente? O que está para vir nos próximos 12 meses é muito importante. Fique em paz que você vai passar por tudo isso e muito bem, porque você tem Cristo no teu coração. Mas eu estou aqui lhe dando assim uma ideia, e não posso abrir muito, mas o que está para vir no mundo nos próximos meses, ou próximo ano, gente, ao mesmo tempo que vai ter um crescimento absurdo em nossas igrejas, nós vamos estar vivendo um tempo
aonde muito crente que está acostumado só a essa vidinha medíocre, superficial, frequentar a igreja como fosse um clube, vai passar aperto. Por quê? Porque você tem que ter dentro de você uma convicção que te consiga, querido, fazer suportar as lutas. Não precisa você buscar, nem porque você é crente vai passar a luta não, a tribulação vai bater na porta. Só que a gente vai aprender aqui nesse texto, e estamos aprendendo há muito tempo, que nós vamos passar por ela ileso, porque o Senhor é conosco e vai nos fazer entender o crescimento que vamos ter. Mas é importante você perceber que a gente está numa geração muito fragilizada. A igreja atual não está pronta para a tribulação não, gente. E a tribulação, apesar da grande tribulação, serão 7 anos depois do arrebatamento, mas antes da grande tribulação, vai haver um período duro no Brasil e no mundo. E nós, como servos de Deus, vamos passar um tempo onde nós vamos precisar contar com essa convicção cristã, que não é do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do líder da minha célula, é minha. Eu tenho que construir uma base plena do Evangelho. Eu e o apóstolo empenhamos muito nisso, no ensino da palavra, nas campanhas, nas escolas. Tudo que a gente oferece para você é para te dar essa base. Mas a construção disso é muito importante para que a gente possa suportar. A tribulação, elas produzem, uma corrente de reações positivas, assim como você pode estar diante de uma resistência e você mesmo assim conseguir suportar. Deixa eu perguntar uma coisa para você, mas fala a verdade. Quem aqui já subiu escada rolante, que ela está descendo e você subiu nela? Vocês sabem viver mesmo, hein? Ei, coisa boa, hein? Mas quem beijou, beijou. Quem não beijou, não faz mais não, irmão. Não faz de novo, tu cai lá, depois fala que eu mandei. Mas eu fiz muito isso na minha vida. Ultimamente não ando fazendo mais, mas já fiz muito na vida. Quando aqui em Volta Redonda, a primeira escada rolante aqui foi a Casas da Banha. Quem é dessa época, hein, gente? Tudo dinossauro, irmão. Eu vou pregar na rampa hoje, não vou. Vocês estão tudo velho. Que isso? Tem dinossauro aqui hoje. Casas da Banha. Eu, quando criança, eu subia aquilo. Eu subia aquela. Mas eu não subia na que estava subindo, eu subia na que estava descendo. E descia na que estava subindo. Qual a sensação que chega lá em cima? Ufa, consegui, Só que tem um detalhe, que a tribulação é mais ou menos isso. É você fazer o que todo mundo faz, só que com resistência. Isso é tribulação. Mas eu escolho, não, ela vem. Só que eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo porque estou atribulado. É isso que você tem que entender. Porque a tribulação separa o trigo da palha. Aonde eu vou escolher, eu tenho uma vida de semente ou tenho uma vida de palha. A palha é para queimar e a semente é para plantar. Então, se eu andar durante 30 dias com um peso amarrado aqui na minha cintura de 30 quilos, sem tirar, o tempo todo, 30 quilos, faço o que eu tenho que fazer, no início vai ser muito ruim. Agora, a grande questão, você não acredita, quando eu tirar esse peso, fazer as mesmas coisas que eu faço, eu vou fazer melhor do que os outros. Por quê? Porque o meu corpo criou um nível de resistência que os outros não têm. Eu vou andar mais rápido, eu vou ter resultados melhores. Na minha vida, querido, no emocional não é diferente. A tribulação não é para derrubar você, querido. A tribulação é para provar você. É para preparar você para essa nova fase da vida. Quando você anda contra o vento, normalmente tem uma resistência que você tem que suportar. É exatamente esse ambiente que Paulo está dizendo que a tribulação provocou na vida dele perseverança. Ele se tornou um homem perseverante por causa da tribulação. Ele se tornou uma pessoa mais paciente. E você, crente, precisa aprender isso na tua vida. A gente não celebra por elas, mas quando ela vem, aprenda isso, que Deus está te preparando para fases diferentes da vida. Existem coisas que você suporta hoje, que tem gente que fala, como você aguenta ainda sorrindo? Aí você fala, também não sei. Mas de alguma maneira você foi preparado para esse tempo na vida. Tem pessoas, querido, que viveu o que você vive e teria desistido já, ou até tirado a própria vida, sim ou não? Mas você suporta. Mas suporta não é porque você é forte, é porque Deus é com você, porque a graça dele está sobre você. E que Paulo está nos dizendo, fique firme. Às vezes você está andando contra a corrente, você está igual uma esteira de corrida, Você está correndo e não sai do lugar, mas você não vai parar de correr, porque senão você vai cair. Só que chega uma hora que essa contracorrente acaba e você se assusta, sabe por quê? Você cuidou de uma pessoa por anos porque estava doente. Essa pessoa foi curada, amém? E você não precisa mais cuidar dela, ficar o dia inteiro, acordar, dar comida na boca, tudo mais. Aí um belo dia tu acorda de manhã e fala, meu Deus,
eu tenho que arrumar coisa para fazer, porque o dia ficou grande. Porque você estava tão acostumado a ter que fazer tanta coisa por alguém, que de repente agora você faz só para você. E você é capaz de fazer coisas que você nunca imaginou e que outras pessoas não conseguem alcançar. Eu estou celebrando a tribulação? Não. Eu estou dizendo para você, querido, que quando ela veio, ela te preparou. Ela te provou. E se ela vier, vai te fazer melhor ainda do que você já era. Por isso que Paulo está dizendo que nós cristãos, a tribulação não vai nos paralisar. Por isso que nós entendemos que o crescimento que ela causa na nossa vida é para que a gente possa viver completamente o plano, o propósito que Deus tem. Só entende o descanso, querido, quem está exausto. Não adianta eu dar folga para alguém que está em folga tem 1 ano já. Agora, quem está trabalhando muito aqui, imagina aquele final de tarde, sentadinho no sofá, pipoquinha do lado, a esposa traz aquele suco de abacaxi gelado. A minha não está aqui agora, né? Estou dando a dica. Ou qualquer outra coisa. Você fala, apóstolo, tem tempo, hein? Que a minha vida está de um jeito. Agora, quem está deitado o ano, semana inteira, vai fazer diferença? Ele vai ficar mais 1 hora ali, não faz diferença nenhuma. Agora, quem está exausto, meu Deus, Deus quer trazer esse alívio para você, na sua alma, e que você em pouco tempo é capaz de ser revigorado como uma semana de uma pessoa, que em pouco tempo, como um culto como esse, o Espírito de Deus pode te renovar de tal maneira, que Ele vai fazer algo tremendo na tua vida. Então, superar as direções opostas, tem 3 pares, 3 conjuntos aqui que eu quero te mostrar antes de orar. Primeiro, tribulação produz perseverança, está o texto, né? A paciência, que é a mesma coisa de perseverança, nasce do sofrimento. Sem o sofrimento você não produzirá esse o quê? Anticorpo tão necessário. Você sabe que essa geração, já que eu falei tanto disso, né? Que está criada no piso, no carpete, que o bebê não pode pegar terra. Tem uns que comeram terra aí, né? Tem uns que comeram outras coisas. Não precisa exagerar também. Mas você sabe que a tua geração criou anticorpos, soltando pipa, carrinho de rolimã, ralando o corpo inteiro. A tua geração, isso é ciência, criou anticorpos, que hoje o teu corpo, ele reage muito diferente diante de algumas doenças. E que tem uma geração vindo que é tão frágil, porque na verdade, Nutella pura, né? Apóstolo, está ruim hoje, está criticando. Não, estou só analisando. E que são filhos nossos, netos nossos, que a gente, cuidado, não deixa não, tira, lava a mão, álcool em gel, e vamos lá. Contigo foi assim, gente? Você tem anticorpos aí, meu irmão, que aguenta pesado, hein? A próxima geração não, a geração espiritual está igualzinha. Nós temos um povo crente hoje que não tem anticorpos espirituais. Porque não tem tribulação, porque alguém aliviou, porque não deixa passar não, ajuda aqui, protege aqui. Não permitiu que ele tivesse a experiência dele. Então quando vem uma lutinha, ele já desiste. A conta de luz atrasou, vou largar de Jesus, irmão, vou largar de Jesus porque não pagou a luz. É porque é fraco, é fraco. Os apóstolos passaram por situações da vida, querido, que de fato, eles se entregaram para o reino. Eu não estou dizendo que a gente quer sofrer. Estou dizendo que você tem que aprender uma coisa na vida, querido. Não importa o que vem. Nada vai separar você do amor de Cristo. Nada, nem tribulação, nem angústia, nem dor, nem a morte, nada vai separar. Então veja bem, só que o que o texto diz, segunda dupla, perseverança produz o quê? Experiência. A paciência, né, que é a perseverança, nos faz sair aprovados. Experiência significa o quê? Caráter que foi provado. Uma pessoa que tem experiência é uma pessoa provada. Que a pessoa tem experiência provada, ela tem um caráter provado. Isso te ajuda, tá, gente? E que você não vai alcançar isso lendo livros, você vai alcançar isso enfrentando a vida. E por último, a experiência produz o quê? Esperança. E a esperança é tão tremenda que nos regozijamos não somente no alvo, que é a glória, como também nos meios que conduzem-nos ela. Então você começa a descobrir que a maneira que você vê a vida é diferente do mundo lá fora. Que quando você enfrenta o mesmo impacto que outros enfrentam, você tem a obrigação, tem o quê?
É obrigação, com o Espírito de Deus tem você, de enfrentar as tribulações, que alguém vai olhar para você e falar, meu Deus, vento contrário, o indivíduo está soltando pipa mesmo, está lá aproveitando o vento contrário, levantou a vela, porque vento contrário é bom para levantar a vela e ter velocidade do barco, né? Você começou a ressignificar a vida, porque você percebeu, e quando Satanás está te paralisando, ele está te empurrando na verdade. E quando o inferno descobrir que a tribulação não te paralisa, eles vão até desistir de mandar, porque eles vão começar a perceber que você aproveitou o vento contrário para pegar a melhor onda, para poder impulsionar a tua vida. Pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Ei! Aleluia! Agora preste atenção, eu termino ensinando um princípio básico. 4 pastores aqui da minha equipe aqui na frente, só para eu ensinar uma coisa para vocês. Fique de pé toda a igreja e perceba uma coisa que você vai aprender. O primeiro fica aqui onde eu estou, né? Bispo Leite fica aqui, olha, exatamente aqui. O que o bispo representa? A tribulação. Ele veio. O bispo não é uma tribulação. Aliás, gente, Deus me deu pastores, discípulos que me trazem tanto alívio. Bispo é uma bênção na minha vida. Uma bênção na minha vida. Não é a tribulação. Glória a Deus por cada um dos pastores, cada um da minha equipe, porque é uma graça que Deus deu à vida deles. Você viu domingo passado eles pregando aqui? Quem veio nos cultos aqui domingo? Pastor, eu não vim que o senhor viajou. Você viajou comigo? Não, porque eu que viajo, meu irmão. Você quer viajar também? Respeita a minha viagem. Mas vamos lá. A tribulação, a representação aqui. Se eu tenho uma tribulação no mundo e não tenho Deus, minha visão de mundo, ela é um túnel. Você sabe que a depressão, querido, é com a pessoa que está dentro de um túnel, fechando, aquela agonia de você não saber onde sair. É a depressão. Então, uma pessoa atribulada no mundo, ela tem um túnel, porque ela tem uma visão tão limitada que ela fica só na linha reta, perpendicular reta. Agora, Paulo está dizendo o quê? Que quando eu entendo que a palavra de Deus ensinou, a tribulação produz. O que ela produz? Ela produz perseverança. Produz o quê? Se eu tenho perseverança, a minha visão dali para cá já abriu, sim ou não? Porque agora o mundo que eu vejo, quando um problema na empresa acontece, quando a pessoa me conta uma tragédia, quando um vento sopra contrário, eu tenho a mesma tribulação que o ímpio tem. Só que a minha visão não é a mesma dele. Eu não vejo como um túnel, eu vejo de uma forma aberta. Aí, o que acontece? A perseverança, ela produz experiência. Então, olha o que Paulo está dizendo, eu abri mais ainda, porque uma pessoa que tem um caráter provado, ele consegue acordar pela manhã, viver o seu dia, mesmo com o vento contrário, não parando de fazer nada. Ele vai trabalhar, ele vai almoçar, ele vai na igreja, ele está gostando do dia? Não, mas ele está sabendo o seguinte, eu tenho uma visão diferente, eu consigo enxergar. Aí o que acontece? Essa experiência, que é caráter forjado, vai abrir uma esperança. Vai abrir o quê? O que é esperança? O que nós crentes temos? Esperança. Esperança é estar atento para o que Deus está para fazer. Eu estou lá na tribulação, estou com uma doença, enfrentando a dificuldade, mas eu estou olhando assim, ó, aberto, atento ao que Deus está para fazer na minha vida. Está servindo para você essa palavra ou não, gente? Então o que Deus quer dar para nós? Olhe bem, quando eu estou lá no Bispo Leitson, que representa a tribulação, e olho, eu não estou mais uma pessoa limitada, que estou dizendo assim, a casa caiu, não tem mais jeito, meu Deus, eu fui mandado embora, ou eu não sei o quê. Não, você vai receber o impacto, na hora daquele impacto mesmo, você chora, enfim, você é humano. Só que depois que você se levanta, você olha assim e fala, meu Deus, mas o Senhor me abriu uma esperança, o Senhor está fazendo algo tão melhor, que eu estou começando até a acreditar que essa tragédia aqui veio para bem, porque ela está fazendo na minha vida tomar decisões. Quem está aí? Tomar decisões que meus filhos vão ser abençoados, que meu casamento vai ser abençoado, que meu ministério vai crescer mais, que eu precisava daquele impacto. Só que o ímpio não, o ímpio ele só vê aqui, ó, ele não consegue. E hoje Deus está dizendo para você, varão, você minha irmã, você meu irmão, todo tempo mas o mês de outubro é o mês onde Deus está te dando uma visão para perceber que coisas tremendas e grandes vão acontecer. Quem está recebendo aí? Então mantém sua mão levantada.
Pai, em nome de Jesus, eu profetizo essa palavra sobre os teus filhos. Eu declaro essa visão sobre os teus filhos. Essa clareza, meu Deus, que vem sobre nós com velocidade nesse mês. Testemunhos que vão acontecer a partir dessa palavra, meu Pai. Abra o entendimento dos teus filhos, mesmo aqueles que estão no meio de uma tribulação. Deus, eu os abençoo em nome de Jesus. Olhe bem, pode sentar, pastores. Quem aqui hoje... Não, vocês fiquem em pé. Estou terminando. Você fica em pé. Eu estou em pé, tu fica também. Quem aqui hoje está passando por uma tribulação? Olhe bem. Uma dor. Uma tribulação. Que está muito difícil e você não está conseguindo suportar. Eu quero, antes de terminar, orar por você. Levante suas duas mãos, quem está assim. Fica com as duas mãos levantadas. Quem está vivendo hoje, honestamente, uma tribulação que você diz, apóstolo, está difícil, não está fácil, eu não estou bem. Pode levantar, ninguém está te julgando não. Levanta as duas mãos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor, essa reunião de hoje, Pai, foi para todos nós, mas principalmente para os teus filhos e filhas que agora estão levantando as suas mãos, meu Pai, para Ti. Quando levantamos, o Senhor é aquele que nos ouve, que nos abençoa, meu Pai. Guarda-os, meu Deus, nesses dias. Eu quero declarar que eles ainda esse ano, alguns essa semana, mas esse ano ainda, eles nesses 3 meses, eles vão poder não só testemunhar, mas viver o melhor tempo da sua vida, meu Pai. Porque o Senhor está hoje tomando essa tribulação, o Senhor está hoje tomando essa causa, está tomando essa dor. Eu declaro essa semana de tabernáculo, esse mês de outubro, meu Pai, onde uma palavra foi liberada em nossa direção. Quem está em casa, eu declaro do mesmo jeito. Tem pessoas agora no quarto de mãos levantadas, na sala de mãos levantadas. Eu profetizo, meu Pai, essa palavra e declaro o mês de outubro, o mês da maior produção que vivemos este ano, onde o Senhor vai destacar homens e mulheres aqui na sociedade e vão prosperá-los debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê um glória a Deus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!